Bem-vindos ao Pensar Contabilidade, esse incrível evento online, gratuito, que busca trazer para você conteúdo relevante e de qualidade. A intenção é aproximar o profissional, o estudante e o empresário para bem pertinho da contabilidade. Vem conosco, vem pensar contabilidade! Meu nome é Priscila Raxa, sou advogada e auditora da SEC Auditores Independentes, empresa especializada em auditoria de operadoras de planos de saúde, odontológicas e autogestão. Aproveito a oportunidade para agradecer ao convite do professor Antônio Quirino, coordenador da trilha de auditoria, bem como parabenizar os organizadores deste brilhante evento. Em especial, agradeço a BS-SP e Conselhos Regionais de Contabilidade pelo apoio na divulgação do evento, porque juntos somos mais fortes. O objetivo desta palestra é abordar a NBCTA 265, Comunicação sobre Deficiências de Controle Interno, passando por conceitos de auditoria, bem como a responsabilidade do auditor em comunicar a governança e administração da entidade. Antes de iniciarmos o tema da trilha de auditoria de hoje, vamos relembrar o que é a auditoria. De acordo com a NBCTA 200, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. Estes usuários podem ser os externos ou internos à entidade. Um exemplo de usuários externos são os investidores, e de usuários internos são os próprios colaboradores ou pessoal da administração. Como isso vai ocorrer? Esse aumento da confiança nas demonstrações contábeis, ele será realizado por meio da opinião do auditor independente. O auditor irá expressar uma opinião se o relatório financeiro ele está de acordo com as normativas aplicáveis à entidade, porque cada entidade tem as suas normas respectivas, e também vai analisar todos os processos que ocorrem dentro da auditoria. Conforme a NBCTA 265, o auditor é responsável por comunicar aos responsáveis pela governança e administração as deficiências encontradas nos controles internos no curso da sua auditoria. Você pode estar se perguntando, quem são os responsáveis pela governança e administração da entidade? São aqueles com responsabilidade pela supervisão geral da direção estratégica. A exemplo, o sócio-diretor e o conselho de administração. O auditor irá expressar a opinião se os controles internos estão apropriados no decorrer do processo da auditoria. No entanto, ele não irá emitir uma opinião se eles são suficientes. Então, é necessário ter em mente que quanto melhores os controles internos, menos testes serão necessários de serem aplicados pelo auditor. Vamos agora entender o conceito de controle interno. Controle interno nada mais é do que o processo planejado, implementado e mantido pela entidade para fornecer segurança razoável quanto aos objetivos da administração no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, bem como das operações quanto à sua eficiência e eficácia. Por isso, todas essas medidas devem ser de acordo com a normativa aplicável. E o que é deficiência de controle interno? Deficiência significativa de controle interno é a deficiência ou combinação de deficiências que, segundo o julgamento do auditor, são relevantes para serem levadas até a governança e administração. Uma vez identificadas essas deficiências, o auditor deverá necessariamente informar a governança e administração por escrito. Precisa realmente ser por escrito. E a norma preconiza algumas formas, como descrição das deficiências e explicação dos seus possíveis efeitos, informações suficientes para permitir que os responsáveis pela governança e administração entendam o contexto da comunicação,
Não adianta eu colocar qual é a deficiência apontada e não fazer uma explanação, uma explicação de como isso afeta todo o processo das demonstrações contábeis. O auditor deve especificamente explicar que o objetivo da auditoria era o de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. A auditoria incluiu a consideração do controle interno relevante para a elaboração das demonstrações contábeis, com a finalidade de planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno. Os assuntos comunicados estão limitados às deficiências que o auditor identificou durante a auditoria. Concluiu serem de importância suficiente para comunicar aos responsáveis pela governança. Vivemos num cenário de constante mutação, onde o mercado, a economia, a volatilidade da economia gera insegurança. Hoje, o empresário não tem certeza se o seu negócio irá perdurar ou não. Por isso, a necessidade de um controle interno realmente eficaz, eficiente, sólido, que possa respaldar a tomada de decisão da sua gestão é fundamental. Tanto é verdade que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, resolveu dar corpo à norma. Ou seja, a partir das demonstrações contábeis do exercício de 2019, as operadoras devem apresentar um relatório circunstanciado informando sobre as deficiências de controles internos. A RN que trata desse assunto é a 435 de 2018. No subitem 6.3.9.1 do anexo 1, capítulo 1 desta norma, ela vem explicar quais os requisitos mínimos que devem ser avaliados pelo auditor quando ele fizer a análise dos controles internos de cada operadora. São eles: processos de comercialização e comissionamento, recepção e processamento de contas médicas, contratualização de prestadores e operadoras que fazem intermediação de rede indireta, cadastro de beneficiários, faturamento de contraprestações, contabilidade das provisões técnicas ou outras provisões, controles e limites financeiros para valores a pagar e a receber da operadora e transações com partes relacionadas a adiantamentos e empréstimos. Cada um desses itens deve ser avaliados pelo auditor, aonde ele irá no relatório circunstanciado apresentar se dentro de cada um deles existe ou não uma distorção e se ela é significativa ou não no decorrer da sua auditoria para as demonstrações contábeis como um todo. Bem, nós já abordamos o conceito de auditoria, o conceito de deficiências significativas e entre diversos outros. Agora eu gostaria de trabalhar com vocês a prática de tudo isso. Vocês já têm essas informações. O que fazer com elas? Como colocar, como aplicá-las no dia a dia do seu negócio? A sua empresa, ela possui um controle eficiente, eficaz? Se não possui, está mais do que na hora de ser implementado. Como fazer? Você pode designar um profissional da sua equipe técnica para fazer a gestão e o controle, né, de como será feito esse processo. Existem também empresas especializadas na governança corporativa que podem auxiliá-los a fazer toda essa verificação, porque o controle não pode ser verificado somente de um item. Eu não posso controlar somente o meu estoque, controlar somente o meu comissionamento, controlar somente o meu contrato, os meus contratos. Eu preciso que toda a empresa gere informações capazes de respaldar as decisões que precisarão ser tomadas. E como nós conversamos, né, nesse momento de crise, onde surgiu de repente a questão do Covid, a empresa precisa ter uma resposta rápida. Ela não pode ter um tempo de resposta muito longo, porque isso pode inviabilizar a sua saúde financeira.
Além disso, precisamos cuidar com a rotatividade de pessoal, o famoso turnover, uma vez que essa rotatividade pode prejudicar sobremaneira a viabilidade do negócio. O profissional que saiu deixou instruções para que o novo colaborador possa dar continuidade no trabalho que ele fazia? Existe manualização? Muitos reclamam que os órgãos, sejam dos mais diversos, impõem normas e regras, porém essas normas e esses regramentos são saudáveis, uma vez que eles querem proporcionar que o profissional passe a trabalhar da forma correta. Muitas vezes, não que o profissional trabalhe de forma inidônea, mas ele acaba não tendo conhecimento de formas que poderiam melhorar o seu negócio, agregar, além de economia, otimização de tempo, de mão de obra, ele pode também agregar valor ao seu negócio através da credibilidade. Se ele tem demonstrações contábeis certinhas, idôneas, controles internos que realmente respaldam essas demonstrações, ele vai gerar uma credibilidade para o mercado. Por isso que na empresa em que eu trabalho, nós temos um slogan que eu gosto bastante, que fala assim: para a SEC, a credibilidade é o seu maior patrimônio. Porque para o seu negócio, a credibilidade também é o seu maior patrimônio. Porque cuidando dessas informações, que elas devem ser neutras, completas e livres de erro, livres de qualquer distorção, é para isso que a auditoria vai analisar o seu balanço, as suas demonstrações contábeis. Estando tudo certinho, quem tem a ganhar é somente você. Neste aspecto, destaca-se a figura do auditor. Antigamente, o auditor era visto como um profissional metódico, que somente buscava erros. Porém, hoje, é um profissional cada vez mais proativo, cada vez mais antenados nas mudanças das diversas legislações que são constantes. Lembrando que essas legislações para cada segmento são determinadas. Então, para a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um tipo de regramento, para o setor elétrico é outro tipo de regramento. Então, o profissional precisa estar em constante aprimoramento, por isso até da educação continuada, a que ele é submetido, né, durante todos os anos. E, além disso, ele passa a ter a visão global do negócio do seu cliente. Então, ele é o profissional mais que indicado para avaliar a necessidade de implementações, medidas corretivas, que fica a critério da administração, se ela irá realmente sanar as deficiências apontadas ou não. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. A intenção foi realmente sanar as principais dúvidas correlatas ao tema, mas caso você ainda tenha alguma pergunta, fique à vontade de nos contatar. Nosso telefone e e-mail estará disponível, bem como material de apoio. Se você quiser, é só solicitar, ok?